Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificarmos de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, a sua palavra não está em nós. Meus amados irmãos, a verdade é que muitos pensam que após pecar, você não consegue voltar a ser cheio do Espírito Santo, mas isso é mentira de Satanás. Isso é mentira de Satanás, porque Satanás tenta enganar as nossas mentes, ele coloca coisas na nossa mente para que a gente fique estagnado na fé. Como assim? Quando a gente começa a pensar, nossa, pequei, eu acho que eu não vou conseguir voltar assim como era antes. É mentira de Satanás. Você consegue voltar a ser cheio do Espírito Santo sim, até mais cheio do que antes. Porque você reconheceu o seu erro. O erro que está no seu coração, ele já foi dissipado pela graça de Deus. Onde abunda o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós temos que entender que o pecado não cancela o que é gracioso, que é a presença de Deus. A presença de Deus, ela se afasta após pecar, ela vai apagando aos poucos, mas após você ter um coração quebrantado, arrependido perante o pecado e a vergonha vai ser dissipada da tua vida, Deus ele vai lá e te enche da tua graça e do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a adentrar na tua vida com poder e glória, mas quando você começa a entender, para ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que viver algo que eu prego. Amados irmãos, viver algo que prego é o que eu estou falando aqui para vocês, irmãos. Eu não vou mentir. Cometi muitos erros. Pequei contra o Senhor. E o que aconteceu? Me arrependi dos meus pecados. Quando eu me arrependi dos meus pecados, o Senhor veio com a tua misericórdia, com a tua graça, começou a encher meu coração da tua presença. E eu pensei que quanto mais eu pecava, mais Deus se afastaria. E realmente aconteceu isso. Foi se apagando o Espírito aos poucos. Mas depois que eu consegui recuperar a presença de Deus através do coração quebrantado, aí veio a graça e tirou toda a maledicência do meu coração. E eu posso afirmar para vocês, com experiência própria, que Deus ele enche um vaso arrependido de todo o coração. Irmãos, eu não vou ficar aqui brincando com a fé. O que eu estou pregando é algo que eu vivo. Eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo o regozijo de Deus após o arrependimento. E isso não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. Tem pessoas que vão começar a aplaudir você quando você peca. E tem outras pessoas que vão começar a te repreender para você voltar a ser o que era antes ou até melhor. Mas sabe o que acontece? Essas pessoas que aplaudem, elas estão caindo justamente na espada de Jeová. E as pessoas que te repreendem e te faz induzir a voltar para o Evangelho, essas pessoas recebem a graça de Deus, a presença divina no coração dessas pessoas. E sabe o que é mais prazeroso? É você compartilhar o Evangelho após você estar restaurado. E o que eu falo para vocês, irmãos? Quando nós estamos diante da graça de Deus, nós temos que entender que temos que cumprir aquilo que a lei foi nos dita. E por que você está dizendo isso? Porque a graça ela não anula a lei. É muito complicado e complexo, irmãos. Mas a verdade é que Deus está operando no seu coração. O seu coração precisa de Deus. Mas você fica pensando, meu Deus, eu pequei, eu não vou conseguir voltar a ser cheio. Eu penso assim, penso. Você vai acabar surtando, irmão. Não pense que você não volta a ser cheio. Porque Deus, após o filho pródigo retornar para casa, ele pôs um anel no dedo dele, colocou uma alparca nos pés dele e ainda preenchendo as melhores vestimentas. Por quê? Porque o bom filho retorna para casa e volta arrependido, sempre com os melhores itens. E não pense que se você voltar, você vai voltar na estaca zero. Não, você vai voltar até melhor, porque Deus ele reconheceu que você estava no erro. Você quis se arrepender. Por quê? Porque você não se desviou. Você não se desviou? Você não desviando faz com que você
já esteja num nível maior. Por quê? Porque quando você se desvia, você está totalmente afastado do Criador. Mas quando você reconhece o seu pecado, você reconhece que está num nível elevado, mas precisa do Senhor para estar reconhecendo o erro. A graça de Deus não anula a nosso pecado. Mas a presença de Deus, ela não nos deixa nos ensoberbecer. E a soberba afasta o Espírito Santo. Irmãos, eu vou ser bem breve nas minhas palavras. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser cheio novamente de Deus? Ouça com atenção. A presença vai te inundar neste exato momento. Mas você tem que ter fé. E se tu creres de todo o coração, a presença de Deus vai te preencher neste exato momento. Porque como você quer ser cheio, você quer sentir Deus, mas não tem fé. Como quer sentir Deus se você não tem fé? É tendo fé que você vai sentir a graça inundar. Por que muitas igrejas não estão mais manifestando o Espírito Santo? Por conta da ausência de fé. Quando as pessoas começam a ser incrédulas dentro da própria igreja, como que vai manifestar a graça de Deus lá dentro? A pessoa vai num velório, tenta ressuscitar um morto, mas tá cheio de incrédulos naquele velório. Como que o morto vai ser ressuscitado? Não tem como. Irmãos, graça é algo necessário e é voluntário de Deus. Mas ressurreição somente com fé. Ossos secos, ressuscite. Em nome de Jesus. Irmãos, a presença tem que nos acompanhar. Neste exato momento eu sinto uma graça de Deus aqui. Algo magnífico. Um sopro dentro de mim. E eu quero que você sinta também. Em nome de Jesus. Receba o presente de Deus na tua vida. Mas para isso, fé. Amém?